De facto, eu neste momento estou no Parlamento Europeu, sou colega da Marisa e do Miguel e, portanto, é muito por esse lado do que é que um Parlamento Europeu, um Parlamento que representa os cidadãos, sente que pode ou não pode fazer e qual é alguma da leitura que, por esse ângulo, por um lado muito europeu, nós devemos trazer aqui à reflexão coletiva. Começaria por chamar a atenção para o quase surrealismo de, neste momento, termos as maiores potências mundiais reunidas, com assuntos brutalmente relevantes de caráter global para serem tratados, os desequilíbrios que existem internacionalmente, que se manifestam, nomeadamente, em focos de pobreza dramáticos, os problemas do ambiente, que também esteve na agenda há uns anos atrás e neste momento está quase sem controle, da exaustão de recursos, do aquecimento global, dos impactos que o crescimento, sobretudo das economias emergentes e outras, está a causar sobre recursos finitos, problema da água, problema do ar, o problema da regulação internacional dos mercados financeiros, e, em particular, a urgência que nós temos em articular regras internacionalmente e tratar nessas regras também offshores e paraísos fiscais, porque começa a ser impossível pedir sacrifícios como se estão a pedir e continuar a manter uma espécie de buracos negros no espaço internacional. E manifestações mais comezinhas, mas não menos graves, desses desequilíbrios que se começam a manifestar em desequilíbrios de política comercial, em guerras de taxas de câmbio e, portanto, tudo isto antecipa que alguma coisa está a acontecer e não está controlada em termos internacionais. No entanto, o G20 andou a funcionar, deixou quase nada sobre estes temas e andou a tratar de um país, da Grécia, que com 2% do PIB da União Europeia se transformou no grande protagonista do que são os grandes problemas mundiais, e isto diz alguma coisa sobre o estado de desregulação e descontrole em que nós todos estamos a viver. Claro que como chegamos aqui por vias claras. Nós sabemos hoje que não fomos capazes, todos nós, de perceber exatamente o que era isto de globalização, mundialização. Os desequilíbrios foram-se acumulando entre, nomeadamente, os Estados Unidos e a China, de uma maneira um bocadinho sintética. Sabemos que os mercados financeiros se transformaram em mercados que mais facilmente se ajustaram e aproveitaram das potencialidades da globalização. Não foi a economia real que beneficiou, foram as atividades comerciais e as atividades financeiras e, sobretudo, o mercado financeiro acabou por ser o maior beneficiário da desregulação, da globalização e da ausência de supervisão, quando nós tínhamos ainda as instituições para supervisionar que vinham de Bretton Woods, do tempo, digamos, da outra crise. E, genericamente, lamento dizer, mas mesmo, digamos, a parte mais de centro-esquerda foi contaminada por esta lógica neoliberal e quando se permitiu que os bancos comerciais entrassem em programas especulativos, isso foi feito, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, com a assinatura de Bill Clinton, que acabou por embarcar, digamos assim, no Glass-Steagall Act, precisamente porque, genericamente, deixou de haver um debate sobre o que era certo ou errado e, perante os lucros fabulosos que o mercado financeiro estava a gerar, começou-se a considerar que ter reservas de capital, por exemplo, era não aplicar produtivamente o capital que existia. Portanto, isto acaba por ser uma concepção que se transforma quase num mantra internacional e que levou a que, globalmente, mesmo as forças teoricamente, menos neoliberais, também entrassem na onda do laissez-faire, gerando a situação que está criada. Quando a bolha da crise financeira rebenta, os Estados são chamados a agir,
e agem de várias maneiras, agem através da perda de receitas e excesso de despesa que têm de fazer para manter os mínimos sociais, mas agem também, e a Europa meteu cerca de 26% do PIB só na salvação do setor financeiro, porque o setor financeiro se transformou num setor tão fundamental à vida e à sobrevivência que, de facto, a salvação do sistema levou a isso. E por aí é que nós acabamos por ter os problemas que vieram a seguir de desequilíbrios das contas públicas, a partir do momento em que as instituições financeiras deixam de dar crédito, imediatamente também começa a criar-se contrações no funcionamento da economia real. Desse problema vai-se para a crise social e da crise social para a necessidade de intervenção dos Estados, e está aqui criada, de facto, a pescadinha de rabo na boca, da qual não estamos a conseguir sair, com a dívida soberana, a dívida dos Estados, que teve de acudir à banca, que refletiu de uma forma muito quase incapaz sem barreiras, a crise social e a crise da economia real. Portanto, acaba por ser agora a dívida soberana aquela que, de repente, está no centro do sistema. Ora bem, a nível europeu, eu acho que esta crise mundial acabou por permitir que se tornassem muito visíveis fragilidades que já existiam e que estavam latentes e eram relativamente ignoradas. Algumas dessas fragilidades eu gostava de as sublinhar, porque acho que sem elas nós não conseguimos perceber o que é que se está a passar. Por um lado, o euro funcionou durante 10 anos a criar tensões internas, que nós olimpicamente ignoramos. Essas tensões internas aparecem claramente refletidas em algumas análises que a própria Comissão Europeia faz. Ela própria detecta que, perante políticas comuns num mundo globalizado, as políticas comuns a incidir sobre economias distintas provoca impactos completamente distintos. Basta nós lembrarmos de qual é a taxa de câmbio do euro no contexto internacional ou a política comercial externa da União Europeia para percebermos que nem todos os países beneficiam igualmente e alguns são fortemente prejudicados. Estes desequilíbrios existiam, estão refletidos em alguns relatórios da Comissão Europeia, mas não deram origem a nenhuma ação especial. Acontece que, portanto, e entretanto, a solidez da própria arquitetura da moeda única não criou e não existiam nenhuns mecanismos de compensação para a absorção de uma crise e, portanto, quando há uma crise, os países mais fragilizados, que tinham acumulado tensões, acabam por reagir de uma forma muito desequilibrada digamos, a estas políticas de relançamento. Não há nenhuma política de relançamento europeia. A política de relançamento que foi feita foi uma política que não chegava a 20% do orçamento total em relançamento depois da crise, relançamento da economia real e intervenção. Mais de 80% estava nas mãos dos países e, portanto, os países que tinham saldos positivos para intervir utilizaram-nos, os países que não os tinham endividaram-se. E não há, de facto, a nível europeu, nenhum instrumento que permita ajudar a recompensar, digamos, um impacto de uma crise. E a verdade é que os países, ao entrarem numa união monetária, acabaram por abdicar dos instrumentos que naturalmente tinham para fazer essa correção. Portanto, não têm taxa de câmbio, não têm taxa de juro, não têm orçamento e não têm outros instrumentos para intervir. E, portanto, estão dependentes do que a União Europeia tenha e a União Europeia não tem absolutamente nada para estimular este crescimento e muito menos para fazer a convergência entre as diferentes economias e corrigir esses desequilíbrios. E, portanto, sem esses desequilíbrios, sem esses instrumentos, é evidente que os desequilíbrios se evidenciam e há, de facto, explosões e reações completamente distintas. Portanto, estas fragilidades do modelo europeu, que foram agudizadíssimas com a globalização, agudizadas com o alargamento da União Europeia, que no fundo deslocou os centros de dinâmica da União Europeia para leste, que não levou a União Europeia a organizar-se perante um cenário de globalização
E, portanto, a União Europeia quase que estava viciada em encontrar no mercado interno e na concorrência interna as fontes do seu crescimento. Coincidiu com fragilidades políticas enormes que estão associadas a esse alargamento, que estão associadas à reunificação alemã, que estão associadas à nova arquitetura de funcionamento da instituição, mas que, de facto, na prática, levou a que o método no qual nós habitualmente confiávamos, de Comissão ter iniciativas, Parlamento Europeu ter um poder acrescido que tem agora, e o nível europeu ser o motor das soluções, há um motor que continua a funcionar. Nós continuamos, e eu posso vos dizer que, se fizer agora um balanço rápido, acho que a União Europeia, depois da crise, acordou para tratar alguma da regulação financeira internacional, com nova legislação, não acordou para a necessidade de tratar o crescimento, para a necessidade de tratar a convergência no crescimento dos países, nem saiu com nada que seja definitivo ou aceitável para, digamos, a reorganização de um Estado, digamos, de um conjunto, de um potencial europeu em termos internacionais. Havia uma agenda alternativa, claro que havia. Essa agenda alternativa era uma agenda que, como o nosso colega francês acabou de referir, era uma agenda possível, era uma agenda que passava por taxar, por exemplo, as transações financeiras internacionais, acho que faria todo o sentido, combater claramente os offshores, reforçar a dimensão de regulação financeira, mas, ao mesmo tempo, reforçar a nível interno europeu as políticas de relançamento e coesão, o que requeria que desses fundos que fossem recolhidos da taxa sobre as operações financeiras, do Financial Transaction Tax, algum fosse para reforçar o orçamento europeu e, a partir daí, lançar algumas políticas de crescimento, de convergência e um mínimo quase pré-federal de garantia de direitos mínimos de funcionamento interno. Não é isso que está a acontecer, e não é isso que está a acontecer por uma ideologia que passa, a meu ver, por duas mensagens muito simples que foram, em ambos os casos, colocadas na agenda em primeira mão pela liderança alemã. Uma delas é uma incapacidade de perceber as tensões que uma área monetária com estas características gera e a substituição desta análise por uma ideia muito simples, eu diria muito simplista e muito demagógica, que é: quem cumpriu o Pacto de Estabilidade cresce, quem não cumpre o Pacto de Estabilidade não cresce. Quem o violou não porque a sua economia foi abaixo e o seu Estado teve de reagir, mas violou-a porque se consumiu demais, se endividou demais, etc., ignorando que uma taxa de 2% para um país que não cresce é capaz de ser pouco propensa à poupança e muito propensa ao endividamento. São as tais políticas comuns. E, portanto, aquilo que se conclui é que há aqui uma espécie de dogma, de mantra, que, ao culpabilizar e dizer se há problemas na zona euro, foi que os países são laxistas, digamos, há uma consideração moralista, que, no fundo, impede que esta hipótese de relançar alguma solidariedade e alguma redinamização europeia vingue. E, portanto, mesmo junto dos cidadãos, está aqui criado um veneno, um ingrediente que acho que é completamente inviabilizador de qualquer solução. A segunda mensagem, que eu acho que é completamente venenosa e dramática, é a imagem de que, a partir do momento em que há um problema de desequilíbrio de contas públicas nos Estados, e entre a falência dos bancos e a falência dos Estados, o nosso coração balança. Precisamente porque a ideologia dominante nos diz: bem, há aqui um erro, há aqui algo que não está, que é uma culpa. E digamos, estamos aqui, criou-se aqui, por causa desta incapacidade de definir o que é primeiro e o que é segundo, e de não partir as coisas, não partir, não isolar. O que é que se gerou? Gerou-se um círculo completamente fatal, de espiral, em que os Estados têm de se financiar nos mercados, mas os mercados estão, ao mesmo tempo, avisados de que, ao financiarem um Estado, um banco que financia um Estado,
Antigamente considerava que essa dívida era intocável, essa dívida era equivalente a ter dinheiro líquido, era liquidez. E, portanto, estava nos balanços dos bancos como algo que era absolutamente sólido. Neste momento, essa dívida é considerada mais arriscada e mais tóxica que os produtos tóxicos que foram lançados no mercado. E, portanto, ao mesmo tempo disto, os Estados devem se financiar nos mercados, mas cuidado, porque o banco que está a financiar esse Estado pode perder 50% ou 60% daquilo que está a financiar. E como os bancos, ao mesmo tempo, são considerados algo de fundamental no sistema financeiro, então é preciso que os próprios Estados que são ajudados pelos bancos, ou cuja dívida é comprada pelos bancos ou pelo sistema financeiro, esses mesmos Estados tenham capacidade de gerar os meios para apoiar os seus bancos para impedir que eles entrem em default, que eles entrem em falência. E, portanto, um dos elementos em que nós trabalhamos a nível do Parlamento foi precisamente na clarificação de qual é a regra a que deve obedecer uma falência organizada de um banco, e isso era algo para que a Europa precisava de organizar de uma forma clara e harmonizadamente perceber-se que quem deve pagar pela falência do banco, antes de mais nada, são os seus acionistas, são os seus proprietários, e só em último caso devem ser os cidadãos. E ao mesmo tempo olharmos para as dívidas dos Estados e dizermos que estas dívidas têm de ser salvaguardadas através de mecanismos apropriados aos Estados e que permitissem, através de eurobonds, e há muitas formas de eurobonds, que houvesse uma espécie de baliza protetora da dívida dos Estados face aos especuladores internacionais. E havia inúmeras maneiras de o fazer. Mas dívida de Estados não é a mesma coisa que dívida de bancos e não podemos andar 2 anos ou 3 anos a especular e a agravar um problema relativo à salvação, entre aspas, de um Estado, como aconteceu no caso da Grécia, que custava umas centenas de milhões de euros, quando, ao mesmo tempo, nós temos, neste momento, segundo os cálculos da própria Comissão Europeia, temos 4,6 trillion, portanto, milhões de euros investidos pela Europa nos mercados financeiros e estamos neste momento a criar um fundo de estabilização financeira que vai ser 4 ou 5 vezes, não se sabe como, 750 mil milhões, e cujo financiamento vai servir quer para Estados, quer para bancos, precisamente porque neste círculo vicioso entre Estados e bancos já não se consegue saber onde é que começa e onde é que acaba a espiral perfeitamente dramática que está montada. E, portanto, estas duas abordagens de que não se dá prioridade a Estados ou a bancos e não há regras para falência de bancos, começa a haver regras para falência de Estados e, ao mesmo tempo, não há outra explicação para aquilo que se passou na Europa com a dívida soberana, a não ser que uns são preguiçosos e outros são virtuosos. Penso que são 2 elementos absolutamente fatais para a Europa e que podem levar a que, de facto, as soluções articuladas, concluo já, as soluções articuladas para a sobrevivência da Europa estejam neste momento altamente ameaçadas e, portanto, eu lamento não trazer soluções, trago dúvidas, mas foi para isso que eu aqui vim, foi para partilhar convosco. Muito obrigada.